Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Tá tudo caro, né? O carro não ia ser diferente. É verdade, tudo muito caro, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre por que esses carros aqui no Brasil estão tão caros. Não tá nada barato. Você veja, Fernanda, um carro popular aí, sem acessórios, sem muita coisa. Esse carro está em torno de R$70 mil, um carro popular, não é? O Kwid, por exemplo, é muito caro. O valor médio, Fernanda, de um carro novo no Brasil está em torno de 130 mil. É claro que nós temos carros de 400, 380. Então, quando você pega uma média, um carro aí que não é lá grandes coisas, você bota um acessório, bota uma coisinha a mais, uma rodinha, esse carro está batendo de 130 mil reais. Quase o dobro do valor vendido em 2013. Segundo a pesquisa da consultoria do JAT Dynamics, eles falam muito sobre isso. E aí uma coisa interessante, Fernanda, que o governo brasileiro, em conversa agora com as montadoras, vem pensando em relançar o carro popular. Eu vi isso. Ou o carro verde. Estão pensando em trocar o nome, passar para carro verde, e eles estão pensando em taxar esse carro, colocar numa faixa aí entre 50 e 60 mil reais, até mesmo para os nossos ouvintes entender o que é essa coisa do carro verde. Esse carro vai ter motor 1000 e só pode abastecer com etanol. O objetivo é aumentar as vendas, consequentemente, da indústria automotiva e garantir um emprego para o setor. Mas os especialistas afirmam que esse valor ainda é alto, e eu concordo. Agora, eu também acho muito difícil uma montadora colocar um carro aí por 40 mil reais, porque os impostos estão muito caros, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho das razões que estão fazendo com que esses carros subam bastante. Ô, Ricardo, você lembra de quanto custava um carro popular antigamente? Eu acho que era 20, não era? Ó, o Ricardo está se reconectando aqui. Se vocês ouvintes tiverem essa memória, gente, de quanto custava um carro popular há alguns anos, né? Hoje o Ricardo está falando que não compra carro. O carro mais em conta hoje, né, está variando entre 50, 60, 70 mil. E que... Já conseguimos reconectá-lo? Não? Tá, vamos tentar novamente. E que há uma discussão aí do governo da compra do carro chamado carro verde, que não vai ter lá grandes diferenças de preço, né? Ele sai de 70 para os 50, ele só poderá ser abastecido com etanol. É uma forma, inclusive, de movimentar a economia brasileira. Só que não é só o preço do carro, é a taxa de impostos que incide sobre o veículo que faz com que ele fique caríssimo, né? Muito mais caro. Isso. A respeito dos preços, Fernanda, eu lembro que em 2019 nós fomos, né, financiar, comprar o carro também, estava na casa dos 40 mil um carro popular. E isso já com 2 anos de uso, 40 mil reais. Tá vendo? Ricardo? Voltei! Eu perguntava aqui para a Patrícia e para os ouvintes, há algum tempo, quanto que custava um carro popular? 20 mil? Um carro popular, olha, ele estava na faixa dos 45, 50 mil, menos um pouco, 40 mil reais, 38 mil reais, e nós tínhamos o preço desse carro popular antes da pandemia, era o valor do carro popular, mas isso foi mudando devido a uma série de coisas. O custo Brasil é uma delas. Outra coisa que aumentou muito, Fernanda, foi a falta de peças, semicondutores. Aconteceu, você lembra que há pouco tempo eu falava aqui na própria rádio sobre o Onix, que faltava semicondutores, parou de fabricar logo na pandemia. Nós temos o problema dos encargos, os impostos, para quem não sabe. Um carro popular hoje, ele gira em torno de 30% a 50% de imposto no valor final dele. E já o carro importado, Fernando, sabe qual é a taxa dele? Qual? Ele vai de 60% a 80% de imposto. Tá vendo? É muito alto, é muito alto. Então você junta isso também aos encargos trabalhistas, que não são pequenos aqui no Brasil. A gente está competindo com um dos maiores do mundo. A falta de infraestrutura, porque o Brasil é muito grande, dimensões continentais. E aí o que acontece? Para você levar um carro de São Paulo, de uma montadora de São Paulo para Recife, ela vai através de cegonha, aqueles caminhões cegonhas. Então eles acabam tendo problema de pneu, buracos, a nossa estrutura rodoviária não é boa. E aí o que acontece? Acaba aumentando também o transporte desse carro, fora os pedágios. Isso, quem acaba pagando tudo isso é o consumidor final, não tem jeito, né? Outra coisa que aconteceu também lá em 2013,
foi o aumento da tecnologia e da segurança. Porque eu sou da época do carro pelado, que era chamado pé de boi. Tenho certeza que você e Patrícia não pegaram essa época, não é verdade? Não tinha, nem O carro Dalberto, pelado é tá aí. aquele que não tinha acessórios, nem som. Era chamado de pé de boi. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes lembram dessa época. Era o Corcel, a Variante e tantos outros, até o Monza. Era o pé de boi, ele vinha muito pelado, não tinha nada, ele tinha esse apelido. Aí o que acontece? Em 2013 foi obrigado a ter o airbag e o freio ABS, coisas importantíssimas, né? Novas tecnologias, mas isso contribuiu para o aumento do carro também, não é? A desvalorização do real, que ele perdeu em relação ao dólar americano. Tá, Ricardo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Devido a alguns equipamentos, como esses semicondutores, o sistema multimídia, alguns câmbios, os painéis eletrônicos, uma série de coisas eletrônicas do carro não são fabricados no Brasil, Fernando. Isso tudo. É por isso que muitas montadoras estão de férias agora, devido à falta de equipamentos, falta de produtos, falta de peça, falta de insumos, e eles deram uma parada. Falaram, vamos equalizar isso aqui. Estamos com o pátio cheio, não está vendendo, né? E automaticamente vamos dar essas férias aí. Isso está trazendo um problema muito sério aqui no setor devido à falta de peça, mas isso aí é tema para outro assunto, outro momento. O que acontece? Outra coisa também que ajuda muito a aumentar o preço, Fernanda, por incrível que pareça, aí você vai se assustar, é que o brasileiro é apaixonado pelo carro. Então, o carro ainda é um símbolo de status, ele quer ter um carro novo, ele quer ter um lançamento. Aí o que acontece? Ele vai e compra. Aí a montadora vai abaixar. Vou contar uma experiência que eu tive numa feira em São Paulo. Isso foi antes da pandemia. Eles estavam lançando um carro elétrico. E eu conversando com a diretoria ali, um senhor muito distinto, conversava comigo, eu perguntava para ele, um carro pequeno, simples, sem nada, eu perguntava para ele, quanto vocês vão lançar esse carro no Brasil? Naquela época o carro estava popular em torno de 38, 40 mil reais. Eu falei, quanto vocês vão lançar esse carro no Brasil? Ele falou, Ricardo, eu vou lançar esse carro, nós vamos lançar esse carro, o pensamento é 150 mil reais. Eu falei, mas como? É muito dinheiro, não vale. Ele falou, olha, nós vamos lançar. Se o brasileiro comprar, a gente continua com esse preço. Se não, a gente vai fazer um ajuste e vai colocar um preço menor, vai fazer uma promoção, vai fazer alguma coisa. O mercado brasileiro, ele aceita esse tipo de coisa. Eu fiquei olhando para ele e era um carro importado. Então, o que acontece? Nós, brasileiros, gostamos do carro e vamos lá e compramos. Nós gostamos do iPhone 15, vai lá e paga aí o fortuna. Se endivida toda, parcela em milhões de prestações, mas compra. Justamente. Então, a montadora, ela, entendendo essa reação do brasileiro, ele vai e não abaixa o preço, ele mantém o preço ali. Então, isso também é um complicador, né? E outra coisa, por uma questão de estratégia, as montadoras acabam não divulgando os seus lucros. Mas a pesquisa diz o seguinte, que quando comparado o mercado americano e o europeu, a indústria automotiva brasileira, ela é muito mais lucrativa do que a americana e a europeia. Então, é sinal de que, mesmo nós tendo aqui um imposto alto para carros comuns, carros mais simples, de 30% a 50%, e carro importado de 60% a 80%, a indústria automotiva brasileira ainda é muito, dá um resultado, isto é, a última linha é muito boa. Uhum. Ele consegue ainda, mesmo com essas coisas, essa taxa tão alta. Então, por isso que quando a gente viaja, você vê aquelas placas lá, o carro lindo, maravilhoso, 10 mil dólares, 3 mil dólares, 8 mil dólares. Você fala, caramba, como é que um carro desse, usado, tá, Fernando? Tá falando de carro usado. E você encontra carros aí, porque é mais ou menos isso. Então, hoje nós estamos pagando muito caro no carro popular, e o mercado está atravessando um problema muito sério. Eu acredito com esses carros que estão querendo colocar esse carro verde, esse novo momento, nós teremos aí que baixar mesmo esses carros usados. Eles vão baixar. Ainda não é o momento, mas dentro em breve, com certeza, pode ser que os carros vão baixar um pouco de preço. Tem que baixar a tributação, que aí ele se torna, então, novamente popular. O governo está disposto em baixar, vai fazer a parte deles, mas a indústria brasileira também tem que fazer a parte dela. Entendido. Mas os impostos são muito caros. Mas ainda nós estamos sofrendo com esses carros tão caros aqui no Brasil.
O Ricardo, para fechar, tem um pedido aqui de um ouvinte, o nosso Geraldo. Ele está pedindo para você falar um minutinho sobre o HR-V. Ele já me pediu da vez passada. É o novo HR-V. É um excelente carro. Esse carro está com muita tecnologia. Eu estou para fazer um test drive nesse carro. Nós não conseguimos marcar ainda. Eu precisava, Geraldo, de mais um tempinho, porque eu quero conhecer um pouco mais o novo HR-V. Se você está falando do novo HR-V, eu preciso conhecer um pouco mais. Prometo que vou fazer um test drive, vou estar trazendo essa informação para você com um diagnóstico completo desse carro, porque ele está trazendo novidades. Ok. Só tem dois fabricantes hoje que fazem carros econômicos, não é isso? Econômicos? Os chamados até 70 mil reais lá. É a Renault. Nós temos o Renault está com e 70, Fiat, né? O Fiat Mobi. Esses são os dois carros aí que estão com preço mais em conta, né? Mas você encontra outros carros acima disso um pouquinho, que são carros que te oferecem uma condição melhor, com mais equipamentos, com mais acessórios. Às vezes você vai pagar aí uns 7, 8, 9 mil reais a mais. Vale a pena pesquisar. E é aquela coisa também. Também carro usado, às vezes a pessoa comprou um carro, andou pouco, quer desfazer do carro, já desvalorizou alguma coisinha aí, ou então já não tem mais o que fazer, porque carro novo, você tem um emplacamento, você tem uma série de coisas aí que você acaba tendo que pagar. Então, vale a pena pesquisar para que você possa fazer uma boa compra. Ricardo, muito obrigada, até a próxima semana, hein? E, Geraldo, fico te devendo essa, hein? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer todas essas informações do HR-V. Forte abraço a todos, até semana que vem. Tchau, até tchau. Segunda.